O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu irmão querido, minha irmã, você que nos acompanha nesta Santa Missa através das nossas redes sociais, nesta tarde, nesta hora da misericórdia, em que o nosso coração se volta com o nosso olhar para o dom da entrega, o dom da vida de Jesus na cruz, momento em que ele declara o seu amor pela humanidade, amor de Deus pela humanidade. E confiando nesse amor, pedimos a Deus que ele derrame sua misericórdia sobre nós, sobre nossa família, sobre o mundo inteiro, hoje também, principalmente sobre aqueles que partiram desse mundo, tanto aqueles que partiram por causa desta infecção viral do Covid, que já somam quase 700 mil pessoas no mundo inteiro, como também tantos outros irmãos, familiares, amigos nossos, aqueles que nós assistimos em seus últimos momentos neste mundo, outros por quem rezamos, outros ainda que nos pediram para rezar. Enfim, pedimos por todas as almas do purgatório, para que possam descansar em paz e encontrar em Deus a recompensa de suas obras. O que levamos desta vida é o eco das obras que nós realizamos. Se realizamos nossas obras em Cristo, fazendo o bem, carregamos desta vida o eco das boas obras que realizamos. Aqueles que agem mal também carregam o eco para a eternidade das obras más que realizaram. Ouvimos agora Jesus falando aos discípulos, desvendando para eles a parábola do joio e do trigo. E Jesus lhes fala de uma maneira muito simples a respeito do fim dos tempos. E o fim dos tempos, ele virá no fim? Sim, virá no fim. Mas Jesus já está falando do fim dos tempos que é hoje, que é o tempo, o dia do Filho do Homem. O tempo que foi dado à misericórdia de Deus, o tempo que foi dado à humanidade para abraçar a misericórdia através da palavra de Jesus, através da palavra do Filho. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz para eles, ele os convida a serem os operários da messe. A messe é a colheita. Os apóstolos,
estão sendo chamados para trabalhar na colheita, para preparar este dia do Senhor. Portanto, esse tempo que nós vivemos nesse mundo agora, entre a primeira vinda de Jesus e a consumação de toda a obra de Cristo no fim do mundo, no fim dos tempos, este tempo é o tempo da colheita. E os discípulos do Senhor, aqueles que o seguem com a vida, com o coração, com a alma, aqueles que querem acolher a sua palavra como semente de vida eterna, aqueles que querem aproveitar a oportunidade da misericórdia para uma vida nova, são chamados a serem verdadeiros colaboradores dos anjos. Os anjos são os ceifeiros. Porém, os discípulos do Senhor também vão colaborar para que o bem e o mal sejam discernidos na vida humana. Serão os pregadores da palavra. A principal missão dos apóstolos é o serviço da palavra. Eles são aqueles que vão educar na caridade de Cristo, não apenas pela palavra, mas também pelo exemplo, porque é assim que Jesus prega e é por isso que ele tem autoridade, porque suas palavras não são apenas voz que sai da boca, e é por isso que ele se diferencia dos fariseus e de outros do seu tempo, e o povo vai dizer, ele tem autoridade, ele diz e faz. A palavra sai da sua boca e se concretiza na vida das pessoas. Ele diz que vai curar e cura, ele toca e liberta, ele transforma a vida das pessoas, e aqueles que acorrem a ele não saem da sua presença de mãos vazias jamais. A força de Jesus se transmite pela palavra que fala e pela obra que realiza. A obra da igreja que nasce da pregação apostólica, da pregação dos apóstolos, também precisa ser esta. Uma obra que fala a palavra de Deus e que realiza a obra de Deus. Nisso consiste a verdadeira autoridade dos apóstolos. Quando nós contemplamos o imenso gesto de caridade que o Papa Francisco fez logo no início desta pandemia, concedendo a indulgência plenária tantas vezes a quantos participaram de diversos momentos de oração que ele mesmo presidiu, ou mesmo às vítimas do coronavírus, às portas da morte, simplesmente quando pudessem manifestar um desejo de Deus em seus corações. Nunca a igreja viu em 2000 anos a caridade de Cristo sendo manifestada desta maneira, de maneira tão abundante como nesses tempos de pandemia mundial. Isso nos dá um consolo muito grande. Saber que muitas vezes aqueles que partiram marcados, chagados por este sofrimento que é esta infecção viral, muitos daqueles que partiram isolados da sua família, sem poder dizer adeus àqueles que amavam e sem poder receber o aconchego do carinho daqueles que os amavam, puderam ser acolhidos pelo abraço redentor de Cristo, uma vez que manifestaram ou puderam manifestar sua sede de Deus e seu desejo de Deus, através de uma simples prece ou de uma simples oração. Vale a pena lembrar que nem sempre a oração precisa ser falada, né? Teresinha do Menino Jesus dizia que muitas vezes um mero suspiro, como que um olhar levantado para o céu com desejo de Deus, às vezes é a oração mais perfeita que o coração pode manifestar e pode elevar a Deus. E Deus vem em socorro daqueles que têm sede da sua presença e da sua graça. Nós cristãos, nós cremos que mais importante do que vencer a morte temporal, a maior graça que nós recebemos de Jesus é a vitória sobre a morte eterna. É a graça
de podermos ser completamente libertados da condenação do pecado original que fechava para nós as portas da salvação. Jesus nos abriu as portas da salvação. E é exatamente nas mãos de Cristo que nós colocamos a esperança da vida eterna para cada um de nós. Temos nossas limitações, nos arrependemos de nossos pecados, quantas vezes recaímos em nossas faltas, mas é importante nunca desesperar da salvação. É em Cristo e no seu amor generoso e misericordioso que repousam todas as nossas esperanças, a esperança da vida eterna. Bendito seja Deus por aqueles que partiram desta vida nesses tempos na amizade de Deus e no desejo da sua companhia. Hoje contemplam a Deus face a face e repousam em paz. Peçamos ao Senhor que cada um de nós, no fim também da nossa peregrinação terrena, nos seja dado a oportunidade de também contemplar com alegria o rosto de Deus e de sermos acompanhados em nossos últimos momentos pela proteção, pelo olhar e pelo cuidado da Santíssima Virgem Maria e de São José, e que eles nos introduzam na companhia do Santíssimo Filho Jesus Cristo, a quem tanto amamos, aquele que veio abrir para nós as portas da salvação. Que os fiéis defuntos, nossos amigos, aqueles por quem nós rezamos e todas as santas almas do purgatório descansem em paz. E quando estiverem definitivamente na contemplação da visão beatífica de Deus, sejam por nós intercessores para vencermos o combate da vida com fidelidade e santidade. E um dia sermos merecedores também da contemplação da face de Deus. Amém.